Fala rapaziada, tudo tranquilo? Vamos que vamos? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre, países industrializados na América Latina, com grande destaque aqui para o México, para a Argentina e para o Brasil. Vamos resgatar um pouquinho o que a gente sabe até agora. Primeiro, são países, que se apresentam como os mais industrializados, os parques, mais amplos, mais complexos, mais variados da América Latina, e eles se encaixam dentro de um grupo, dentro de uma análise mundial, daquele grupo de países aquele grupo que vai se industrializar tardiamente quando comparado aos pioneiros da Revolução Industrial. São países, que vão reunir as condições necessárias ao seu advento industrial ao longo do século XX, mas principalmente, no pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo ali, no contexto dos anos 50, anos 60, onde nós temos um grande desenvolvimento industrial nesses países, e, consequentemente, trazendo mudanças também no aparato urbano. Esses países, eles adotaram certas semelhanças no modelo de desenvolvimento urbano industrial, no modelo de orientação política econômica. Esse modelo passou a ser chamado de modelo de substituição de importações, que é baseado na forte presença do Estado. O Estado se apresenta como grande agente do desenvolvimento, responsável pela infraestrutura urbana industrial, responsável por facilitar e financiar a compra de maquinários importados, responsável por criar indústrias de base, aquelas indústrias pesadas, que vão ser responsáveis por garantir a produção de matérias-primas para outras indústrias. Então elas transformam matérias-primas brutas em matérias-primas acabadas, contando com forte participação da integração entre os capitais privados, nacionais e internacionais. Os internacionais aí a partir de grandes financiamentos, inclusive com a presença de grandes empresas transnacionais, essas que vão se dedicar principalmente aos bens de consumo duráveis, com maior valor agregado, com maior complexidade produtiva, com maior exigência de financiamento, com maior exigência de tecnologia, que vão se localizar nesses países em busca de melhores condições produtivas, de vantagens locacionais, de mercado consumidor, ou seja, numa ânsia de lucro, num vislumbre de lucratividade, de diversificação dos seus investimentos, de ampliação geográfica dos seus investimentos, tá certo? Então são países, que vão ter ênfase no mercado interno, vão ter ênfase na produção de bens de consumo e, ao mesmo tempo, vão deixar várias lacunas na sua estrutura econômica a partir desse modelo. A gente pode perceber que esses países, quando comparados a outros países também de industrialização tardia, mas que adotaram modelos diferentes, aplicaram políticas públicas, bem diferentes, como, por exemplo, os tigres asiáticos, sobretudo os tigres de primeira geração, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, são países que apresentaram políticas sociais muito mais robustas, que hoje refletem em melhores condições de vida, maior desenvolvimento tecnológico, IDH muito mais elevado, políticas públicas muito mais abrangentes, diversificadas e, consequentemente, indicadores sociais muito mais favoráveis, que garantem uma qualidade de vida muito maior para as suas populações. Tudo bem? Então, mas vou voltar aqui um pouquinho para a gente não perder o foco sobre o título da aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre as concentrações industriais no México, na Argentina e no Brasil. Gente, quando a gente fala de concentração industrial, a primeira coisa que a gente precisa saber é que as indústrias elas vão necessitar de determinados fatores importantes para a sua localização. Então, quando a gente fala sobre esses fatores, a gente precisa entender que as indústrias vão se localizar aonde tem condições de desenvolvimento, onde nós temos concentração populacional. Aí você pergunta, Rômulo, qual a lógica de você ter concentração populacional? Oferta de mão de obra, oferta de mercado consumidor. Essas indústrias vão se localizar onde existe as melhores ofertas de infraestrutura de transporte, de comunicação, onde você tem a presença de financiamento, onde você tem interesses de empresários, de investidores. Tá certo? Então, o desenvolvimento industrial, no primeiro momento, vai obedecer esses parâmetros, a busca por proximidade de fontes de matérias-primas, de recursos energéticos, certo? Então, por isso que nós temos a concentração de determinadas indústrias em determinadas regiões desses países, tá certo? Obviamente
que as transformações nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 70, com o advento da terceira revolução industrial, né, com a formação do capitalismo informacional, com a lógica, né, da sociedade informacional, mudanças aconteceram, como a gente pode perceber. Uma delas é a grande fragmentação produtiva, né, a grande desconcentração industrial. Isso é um reflexo de todas as transformações que o capitalismo vem passando. O que a gente pode perceber? Que com a evolução dos transportes, com a evolução das comunicações, permitiu-se o barateamento do preço do frete, permitiu-se a troca, né, de informações, de dados, né, de influências, de bens, né, que vão permitir que essas indústrias elas migrem seus parques industriais para territórios que vão ofertar condições produtivas muito mais baratas, né? Condições produtivas muito mais vantajosas, um custo produtivo muito menor. Lembre-se que a concorrência torna-se cada vez mais planetária. Então, as empresas, né, estão ávidas para reduzir seu custo produtivo. Então, elas vão em busca de territórios onde nós temos a oferta de mão de obra mais barata, onde o Estado, né, onde o poder público garante a doação de terrenos, tributos mais baratos, impostos, né, mais reduzidos. Então, auxílios fiscais, ajudas tributárias, onde a legislação ambiental e trabalhista sejam mais flexíveis, onde a organização sindical seja muito mais frágil, onde a fiscalização ambiental e trabalhista, né, seja muito mais frágil, certo? Então a gente pode perceber isso que nós chamamos de fábrica global, uma grande, né, desconcentração produtiva. Tá bom? Um outro fator também, que não cabe aqui a aula, né, a gente aprofundar, mas é sempre bom falar. Até os anos 60, né, vivíamos uma lógica do Fordismo. O Fordismo favorecia essa concentração industrial. A partir do momento que uma indústria atraía outras indústrias, formando grandes centros industriais. A partir dos anos 70, com a crise do modelo fordista, né, ganha corpo um modelo que surge no Japão no pós-Segunda Guerra Mundial, nas fábricas Toyota, daí o nome Toyotismo, que prega uma fragmentação produtiva, prega, né, uma terceirização, ou seja, a gente pode perceber que a produção ela não é integrada no mesmo território, no mesmo espaço, no mesmo galpão, na mesma fábrica, como era na lógica fordista. No Fordismo nós tínhamos o quê? Fábricas gigantes, né, que tudo que era necessário era produzido ali. Então ali você tinha o estacionamento, você tinha a oficina, você tinha a produção de todos os componentes necessários até a produção, né, final. Então você tinha uma grande concentração de trabalhadores, espaços físicos gigantescos, monstruosos, né? Agora não. Com o toyotismo, nós temos, né, amparado pelo esse desenvolvimento tecnológico, pelo grande, né, incremento financeiro das grandes transnacionais, a gente pode perceber que a terceirização é uma das marcas, né, dessa nova realidade. Então, por exemplo, quando você tem uma montadora de automóveis, né, uma grande automobilística, você percebe que o pneu é de outra fábrica. O amortecedor, o freio, as molas, a suspensão, o motor, às vezes, outros componentes são de outras empresas parceiras, ou seja, um processo de você terceirizar determinadas atividades e serviços para outras empresas, sempre, né, numa estratégia empresarial de você reduzir o custo produtivo, tá bom? Mas, mesmo dentro dessa realidade de fragmentação produtiva, de fábrica global, de desconstrução industrial, que a gente percebe no nosso dia a dia, só olhar, por exemplo, a origem dos nossos produtos, né, aonde que o nosso celular foi produzido, aonde determinados equipamentos eletroeletrônicos, nossas roupas, nossos calçados, isso deixa claro, né, essa mundialização não somente da produção, mas também do consumo. Esses países, né, ainda preservam muito, né, uma grande concentração industrial, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais especificamente alguns detalhes, né, sobre esses países. O que acontece? Vou começar aqui a falar sobre o México, né? O desenvolvimento do México e da Argentina, de uma forma geral, eles vão se concentrar próximos, né, à capital, como a gente vai ver, diferentemente do Brasil, tá bom? Então, quando a gente fala do México, né, o que a gente pensa? A gente pensa na região metropolitana, né? Rômulo, o que é uma região metropolitana? É uma região onde nós temos uma metrópole principal, que no caso é a cidade do México, que polariza, que atrai, que influencia outras cidades vizinhas, né?
numa grande área conurbada, né, numa grande área contígua, onde a expansão da mancha urbana é uma realidade, certo? Então nós temos uma área polarizada por uma metrópole, que atrai, que influencia em vários aspectos políticos, produtivos, financeiros. Nós temos ali uma grande migração pendular, né? A população que mora em áreas mais afastadas, que precisam todos os dias se deslocarem de suas casas até o trabalho, muitas das vezes pegando transportes, né, extremamente caros, nem sempre, né, de boa qualidade, às vezes mais de um, passando horas nesse translado casa-trabalho, trabalho-casa, né? Certo? Mas existem também outras importantes cidades no México, como a gente pode perceber, tá? Pegando esse mapa aqui, ó, as indústrias, né, os recursos minerais e energia, os recursos minerais são extremamente importantes, como eu falei para vocês, né? Ofertando mão de obra, ofertando condições, né, produtivas. Tá bom? Então a gente consegue perceber essa localização nesse primeiro mapa que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Dá uma olhada, dá uma configurada, dá uma analisada, certo? Muitas questões trazem mapas, né? Então, além da região metropolitana, né, da cidade do México, como vocês estão percebendo, certo? Nós temos outras grandes manchas, né, urbanas, outros grandes destaques, com destaque aí, né, para Guadalajara, Monterrey, como vocês podem perceber no mapa, né? Lázaro Cárdenas, Mondova, tudo bem? E eu queria chamar a atenção para a região próxima à fronteira com os Estados Unidos, certo? Peguem, por exemplo, com auxílio o segundo mapa, né? Que está mostrando ali, ó, a fronteira México e Estados Unidos e as indústrias maquiladoras. Rômulo, como é isso? Indústrias maquiladoras? Então, a partir dos anos 60, pela própria transformação que o mundo estava passando, dentro daquilo que eu chamei de desconstrução industrial, né? Essas deseconomias de aglomeração, porque até na lógica fordista era econômico você aglomerar. Várias indústrias aglomeradas, né? Um determinado espaço. Isso vai se tornar deseconômico aglomerar, não vai se tornar mais econômico essa aglomeração, pelo contrário. Nós teremos uma economia de desaglomeração. É o nome, a expressão utilizada para essa nova realidade. Mas, voltando para cá, o que chama a atenção é a presença de determinadas empresas que vão sair dos Estados Unidos, vão se direcionar para o território mexicano, no primeiro momento nas áreas próximas à região de fronteira, a partir de acordos, né, governamentais, e essas empresas vão ser chamadas de maquiladoras. Maquiladoras é uma expressão que vem do espanhol que tem a origem, né, na produção ali de farinha de trigo, tá? Aí você está falando, como assim, né? Produção de farinha de trigo, tá? O que acontece? Você tem a prática de moagem, tá certo? Que era a prática, né, maquiladora, né, a prática de moagem. O que acontece? Esses produtores de trigo, eles levavam, né, esse trigo para os moinhos de vento, para transformar o grão em farinha. Só que o pagamento por esse serviço era feito com uma parte da farinha produzida. Tá certo? Daí a origem do termo, né, do espanhol maquiladora, que refere-se a essa prática, né, de moer o trigo e depois você pagar por esse serviço com uma parte da produção. Tá legal? A origem do termo é essa. Mas o que eu quero que você entenda é que essas empresas maquiladoras são empresas que vão se localizar no território do México e vão se favorecer porque os componentes, né, necessários para a produção de um determinado bem, como um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, serão trazidas naquele primeiro momento do próprio território dos Estados Unidos. Então, peças produzidas nos Estados Unidos, componentes produzidos nos Estados Unidos, ultrapassam a fronteira, entram dentro do território mexicano, a partir de vantagens, como, por exemplo, né, uma tributação muito baixa e até mesmo, né, inexistente, e ali essas peças são montadas, né, são integradas, há um processo de montagem do produto, e o produto final, né, ele não tem como objetivo ser vendido no país produtivo, que no caso é o México. Esse produto final ele volta para ser vendido no mercado, né, dos Estados Unidos nesse primeiro momento. Essa realidade continua, é ampliada
principalmente a partir da concretização do NAFTA, desse bloco econômico, iniciado em 1994, onde, além do México e Estados Unidos, nós temos também o Canadá. Então, a partir do NAFTA e de tudo aquilo que significa, né, o favorecimento de integração econômica, redução de tributos, né, desburocratização para essas atividades, por exemplo, né, repare que a gente está falando de trocas de mercadorias, trocas de capitais, né, trocas de informações. Ninguém está falando de liberdade para circulação de pessoas, tá certo? Olha a grande contradição aí, tá legal? Nesse mesmo momento, começou a ser construído um muro na fronteira do México. Muro este, né, que foi uma das grandes promessas de campanha do Trump de terminá-lo. Tá bom? Sempre é bom lembrar disso, sempre é bom destacar. Mas vamos voltar para cá. Então hoje, né, essas indústrias maquiladoras que se encontram em várias partes do globo, inclusive no Brasil, né, um destaque ali para a Zona Franca de Manaus, são parques industriais que contam com a importação de componentes provenientes de várias partes do globo hoje, né? Aqui eles produtos são montados e o produto final ele é vendido, né, para várias partes do globo também, certo? Nesse momento você para e pensa, caraca, mas por que isso? Certo? Voltando aqui para os Estados Unidos, são fábricas que vão se localizar muito próximas da fronteira dos Estados Unidos, só que no México o custo da mão de obra é menor. Só que no México a legislação é mais flexível. Só que no México a fiscalização é menor. Já no México, então a gente pode perceber que as condições de trabalho, né, muito mais problemáticas, né, muito menos satisfatórias para a qualidade de vida dos trabalhadores, salários baixíssimos, né, condições de trabalho muito aquém do ideal quando comparadas, né, aos Estados Unidos naquele momento, faz com que muitas empresas partam para essa estratégia. Isso vai ganhando corpo, vai sendo ampliado, como a gente pode perceber pelo primeiro mapa aí. Um número significativo de indústrias, né, maquiladoras que vão se espalhar para todas as áreas, né, do território mexicano. Obviamente, em algumas áreas mais concentradas, como a gente pode perceber. Tá legal? Então, a prática de maquiladoras ela começa ali no México, mas ela ganha, né, feições planetárias, ou seja, essa característica, né, vai ser empregada em vários outros territórios. Tudo bem? Certo? Então, é uma situação interessante, né? O país que a produz monta esse produto, né, esse processo de montagem, ele não produz a tecnologia, ele não domina a tecnologia, ele não produz os componentes mais complexos que serão utilizados, né, para montagem no produto. E o mercado consumidor também não é o prioritário, o mercado consumidor, né, da origem do produto, mas sim a venda, sobretudo para países desenvolvidos, tá certo? Muito interessante, né, essa realidade. Vamos pegar aqui na sequência e vamos já passar para a Argentina, né? Da mesma forma que o México, como eu disse para vocês, o desenvolvimento industrial da Argentina também seguiu uma tendência, né, de metropolização, tendo, né, como metrópole de referência a própria capital, Buenos Aires. Tá legal? Então, além de Buenos Aires, outras regiões também merecem destaque, como a gente pode perceber no mapa. Tá vendo? A região ali de Buenos Aires com grande destaque, mas a gente pode perceber que, né, outras regiões também se destacam, como por exemplo Córdoba, como Rosário, como Santa Fé, tá bom? Se destacam, né, nessa produção industrial na Argentina, tá certo? A gente, né, precisa levar essas situações em consideração, tá? Dá uma olhada aí quando a gente fala da Argentina também, dos recursos, né, minerais e energias ofertados, tá certo? Beleza? A região de Córdoba, por exemplo, né, ela é a segunda cidade mais populosa, né? Ou seja, perdendo apenas para Buenos Aires. Olha só que interessante. Tá legal? Certo? Dá uma olhada aí. Então, uma mesma tendência, né, vai ser utilizada. E vamos passar aqui agora para o Brasil, que agora a gente consegue, né, fazer uma relação muito mais próxima da nossa realidade. Reparem bem, diferentemente da Argentina e do México, a concentração industrial ela se dá a partir de metrópoles, no caso, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e não da capital. Certo? Lembre-se, obviamente, que até 1960, a capital brasileira, desde lá do século XVIII, desde o período Pombal, né, era o Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro substitui Salvador enquanto capital do Brasil e vai ficar durante esse tempo, né, até 1960, durante o governo Juscelino Kubitschek, como a capital do Brasil. Tudo bem? Mas seguindo aquela tendência, né, onde que nós temos concentração de oferta de fatores locacionais para as indústrias? No Brasil do século XX, onde nós temos oferta de mão de obra, onde nós temos oferta de mercado consumidor, onde nós temos, né, as infraestruturas de transporte, ferrovias, né, num primeiro momento, mais tarde as rodovias mais concentradas, onde que nós temos a maior presença de capitais a serem investidos, a presença de empresários, onde nós temos o direcionamento das políticas públicas, onde nós temos as maiores influências políticas. Era justamente nessa região sudeste. Isso tem muito a ver com todo o histórico, principalmente no século XIX, com a consolidação do café como principal produto da economia brasileira. O café, né, vai chegar a representar mais de 70% da pauta exportadora brasileira. E aonde o café se concentrava? Justamente nesse eixo São Paulo e Rio. Então a gente pode falar que o desenvolvimento industrial do Brasil, ele herdou várias infraestruturas e vários fatores que eram ligados, que foram construídos, que foram ampliados, que se tornaram realidade para atender as demandas e as necessidades do café. Como, por exemplo, as ferrovias, que foram construídas para facilitar principalmente o escoamento do café do interior, né, para o litoral, da área de produção para a área de exportação. A gente vai perceber a grande presença de mão de obra, inclusive imigrante, né, proveniente de vários países, né, sobretudo países europeus já industrializados, né, que essa mão de obra vai se apresentar como uma mão de obra extremamente importante, né, mão de obra técnica. Ao mesmo tempo, as lutas operárias têm relação a isso, né, esses operários, né, italianos, né, alemães, né, europeus de uma forma geral já percebiam essa exploração, eles já tinham, né, direitos, leis garantidos nos seus países, e aqui eles passam a organizar as primeiras manifestações, as primeiras greves, as primeiras organizações de luta. Tudo bem? O anarco-sindicalismo, né, ganhando corpo, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no início do século XX, tá certo? E mais tarde, depois da Revolução Russa, a Organização dos Trabalhadores, a partir principalmente do Partido Comunista Brasileiro, criado em 1922, embora, né, ficou ali poucos meses na legalidade, mas embora na ilegalidade passou a ser a principal referência para a organização das lutas dos trabalhadores, certo? Legal. Então é justamente nesse eixo. E quando a gente fala, né, desse processo, a gente vai percebendo que São Paulo progressivamente vai substituindo, ou vai ultrapassando, melhor dizendo, né, o Rio de Janeiro em importância econômica. Então São Paulo vai se apresentar como o principal eixo, né, de desenvolvimento urbano. A gente pega isso inclusive nos detalhes, olha só que situação interessante, né? A industrialização brasileira, ela começa, de fato, a partir da década de 30, a partir da chamada Era Vargas, né? Um período onde Getúlio Vargas fica ininterruptamente no poder durante 15 anos, na chefia do executivo, na cadeira presidencial, de 1930, no momento de um golpe, até 1945, momento também que ele é deposto, né? Contando, inclusive, com a participação de vários aliados, né, que auxiliaram a sua manutenção no poder durante todo esse período, certo? É um período muito complexo, muito interessante, e é um momento onde o Brasil vai adotar esse modelo urbano industrial. Getúlio Vargas vai querer modernizar o Brasil. Modernizar o Brasil para Getúlio Vargas era a mesma coisa que industrializá-lo, obviamente, né? Os países mais ricos, os países centrais, as principais referências, né, em termos de influência planetária no país, eram grandes potências industriais, eram países industrializados, né? Então, a partir de Vargas, a gente tem essa orientação do Estado para criar as condições necessárias para o desenvolvimento industrial, certo? No primeiro momento, né, a gente pode perceber que o 1º de maio era, né, o grande destaque aí, né? Getúlio Vargas é aquele que vai entrar para a história como consolidador das leis trabalhistas, né? A consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, acontece durante o seu mandato. O Estado intervindo a partir, né, do Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria, intervindo nas relações do conflito entre patrões e empregados, chamado de conflito capital e trabalho,
garantindo as leis trabalhistas, que são os deveres e direitos, né, de patrões e empregados, dentro de uma lógica extremamente controlada por parte do Estado. Então, as leis trabalhistas, fruto, né, de uma luta histórica dos trabalhadores, que muitos tiveram que perder suas vidas, né, para essa luta, vão ser concretizadas em termos de legislação durante o período varguista. Então, muitos analistas comparam a realidade do Brasil de hoje. Né? O que a gente pode perceber? Nos últimos anos, nós tivemos um desmonte desses direitos, dessas leis trabalhistas, um processo de flexibilização muito forte, a partir de uma orientação política muito diferente da orientação de Vargas, né? Que era uma orientação intervencionista, né? É uma orientação chamada de neoliberal, certo? O neoliberalismo, onde nós temos, entre outros aspectos, a privatização de indústrias, né? Onde nós temos a retirada de direitos trabalhistas, a flexibilização dessas leis trabalhistas. A gente pode perceber isso, né, nos noticiários, nas reportagens, em filmes. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente resgata aquele passado iniciado com o período varguista, com a consolidação das leis trabalhistas, tá certo? As grandes manifestações, né, como o 1º de maio, aconteciam no Rio de Janeiro, no estádio do Vasco da Gama, São Januário, né, um estádio construído pelos torcedores do Vasco, que vai ser sede ali, inclusive, para os desfiles de escola de samba, né, para os pronunciamentos oficiais de Getúlio Vargas. Só que no segundo momento, a gente pode perceber a criação do Pacaembu, em São Paulo. E é a partir do Pacaembu que os discursos de Vargas passam a acontecer. Isso deixa claro, né, São Paulo superando em importância urbana e industrial o Rio de Janeiro. Olha só que parte interessante aí, tá certo? Mas mesmo o Brasil passando por um processo de desconstrução industrial, iniciado ali nos anos 70, com a crise do regime militar, né, e com as próprias transformações que o mundo passava, que eu já citei para vocês, a realidade, né, da crise do Fordismo, tudo bem? Mas que ganha muito corpo a partir dos anos 90, onde o Brasil entra, né, de uma forma mais efetiva na chamada sociedade informacional. Então, o parque industrial presente estabelecido no Sudeste, com grande destaque para São Paulo, Rio e porções de Minas Gerais, passam a migrar para outras regiões, com grande destaque para o Nordeste. Essas disputas entre estados e municípios, né, para ver quem consegue atrair mais indústrias, a partir da oferta de vantagens como doação de terrenos, ações fiscais, ajudas tributárias, essa estratégia, essa política passa a ser chamada de guerra fiscal, né, ou guerra dos lugares, para atrair indústrias. Embora, né, haja um processo de distribuição dessas indústrias em outros territórios, o Nordeste que ganha mais destaque. Mas o Sudeste ainda preserva grande influência industrial. Como a gente pode perceber pelo mapa aí, ó, no PIB, né, de 2018, a atividade industrial no Brasil representou 21,6%, né, do valor total do Produto Interno Bruto brasileiro. Estão percebendo? Olha só que interessante, perdendo, né, para o setor de serviços com 73,3%. E a parte agropecuária, né, representando aí 5,1%. Tudo bem? Agora, quando a gente analisa o segundo gráfico, quando a gente fala sobre a participação do polígono industrial no Brasil, de transformação, então a gente está falando ali, né, desse polígono representado por São Paulo, né, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o que a gente pode perceber? Tá? Que essa região concentra, né, grande parte das indústrias de transformação e, ao mesmo tempo, a grande parte dos empregos formais, como a gente pode perceber. Tá? Como a gente pode perceber por esses mapas, né? Então é importante levar em consideração isso, tá certo? Então quando a gente fala, por exemplo, pegando ali, né, o ano de 2017, 2018, esse polígono industrial, ele era responsável por 53,3% do emprego formal no Brasil, né, por a transformação no Brasil, como o mapa mostra, né? E 47,8% do emprego formal. Se você fala que é uma grande concentração do emprego formal, né, significa que há uma grande concentração da indústria ainda, tá certo? E quando a gente fala de uma grande concentração da indústria, a gente também está falando de uma grande concentração de produção científica. No Brasil, a maior parte da produção científica brasileira, né, os chamados tecnopólios brasileiros, eles estão localizados nas universidades públicas, federais e estaduais. E a maior concentração de produção tecnológica é justamente, né, no Sudeste.
certo? Concentra mais de 40%, né, quase 42% do parque científico e tecnológico brasileiro, com destaque muito grande para a região ali de Campinas no seu entorno, né? Onde nós temos a importante presença de universidades, centros de pesquisas, laboratórios, tá certo? Daí a importância, né, de você investir na educação pública federal, na educação pública estadual, nas universidades, nos centros de pesquisa, nos institutos, né, federais, nos institutos tecnológicos, que são eles que garantem, né, o desenvolvimento científico. Então, como a gente percebeu nos últimos anos, nós temos um avanço do sucateamento das universidades, retirada, né, de investimentos, né, nós temos retiradas de bolsas de estudo, né? Tudo isso vai dificultando ainda mais as condições do Brasil dentro desse cenário de competição internacional. O Brasil vem caminhando, né, contrário à tendência dos grandes países, né, dos países centrais, dos grandes países em termos de desenvolvimento tecnológico. Lembre-se sempre que o domínio hoje é um domínio tecnológico, é um domínio financeiro, é um domínio da informação e, consequentemente, quem domina a informação, domina a tecnologia, tem melhores condições de inserção econômica. E tudo isso poderia refletir em melhores condições de vida também, tá certo? Então a gente pode perceber um pouquinho aí da concentração industrial da Argentina, do México e do Brasil, que acompanha a própria trajetória, né, da construção do espaço geográfico de cada país, as transformações históricas e econômicas, né, desses países e da própria orientação política, né, ao longo do tempo desses países, tá certo? Embora guardando, obviamente, particularidades, são países que apresentam certas semelhanças, tá bom? Beleza? Então aqui, grande abraço para vocês, espero que eu tenha ajudado, fiquem com Deus.